Bom, gurizada, vamos ver então o pré-prova de Santa Maria 2, né, pro segundo dia aí. Ah, lembrando algumas coisas de inorgânica, tá? Neutralização, gurizada, é um ácido, vamos pegar aqui o ácido sulfúrico, com uma base. Vamos pegar aqui o NaOH, né? Vamos lembrar que o número de hidrogênios do ácido tem que ser igual ao número de hidroxilas da base. Portanto, eu vou ter que balancear um 2 aqui para ficar 2 hidroxilas e 2 hidrogênios, tá? Lembrando isso. Isto para uma neutralização total. Isso vai dar Na, o cátion da base na frente, o ânion do ácido SO4 atrás, e a gente sabe que o SO4 é menos 2 e o Na é mais 1, vai dar Na2SO4 mais 2 de água. Lembrando que uma neutralização é sempre exotérmica, ela libera calor, e isso é um sal de neutralização total, sulfato de sódio. Tá, mas e se a gente tivesse o mesmo ácido e tivesse aqui uma de NaOH, só um mol de NaOH? Ora, daí nós íamos ter um destes hidrogênios sobrando. Então, em vez de tirar os dois hidrogênios e dar o SO4 menos 2, sobraria o HSO4 menos, que se ligaria no Na+, e ficaria NaHSO4. Lembrando que isso aqui, ó, é que nem a depilação lá da guriazinha. É parcial, ela deixou o moicano. Limpou dos lados, mas deixou a tirinha. Se ficou a tirinha, neutralização parcial. Então, cuidado com isso. Vamos lembrar um outro sal famoso de neutralização parcial, que é o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Eu quero botar junto com ele o calcário, que é o CaCO3, e a barrilha, que é o Na2CO3. Esses três aqui vêm de CO3, que vem de ácido fraco, mas vem de Na, grupo 1 e cálcio, grupo 2, base forte. São sais de caráter básico, então os caras gostam de cobrar isso dos sais. São sais de caráter básico, pessoal. Tudo que tem CO3 e alcalino terroso é sal de caráter básico. Agora, se eu botar o sulfato de alumínio, que é usado no tratamento da água para decantar, é um floculante. Ele vem do aço sulfúrico, que é forte, e do alumínio, que é base fraca, então tem caráter ácido. Mesma coisa cloreto de amônio. Ele vem de base fraca e vem do HCl, que é ácido forte, muriático do estômago, tá? Bom, para a gente finalizar a neutralização e sais, eu quero lembrar que tudo que tem grupo 1, alcalino, tudo que tem amônio NH4, tudo que tem amônio e alcalino, e tudo que tem nitrato NO3 é solúvel, não é o teu precipitado. Solúvel não é precipitado. Se ele quer um precipitado, vamos lembrar aqui, ó, os campeões, a GCl, gurizada. Não é a GNO3, porque tem NO3 e é solúvel. Não é o CaCl, porque não é com a prata. Não é o, sei lá, o sulfato de amônio, SO4 com NH4. Não, é a GCl. O sulfato de bário, BaSO4, adora cair, contraste para exame do estômago. O próprio calcário, CaCO3, são os três exemplos aí bem cobrados de sais insolúveis, logo seriam os precipitados, o famoso PPT sólido no fundo. Tá? Então, uma breve lembrança aqui de alguns sais, algumas questões importantes, tá? Ainda dentro da inorgânica, vamos lembrar o seguinte: CO2, óxido ácido, deixa a chuva levemente ácida. SO2, SO3, NO2 deixam a chuva bem ácida. Vão gerar ácido sulfúrico e nítrico, então são os responsáveis pela chuva ácida. CO2, principal responsável pela quantidade que tem na atmosfera do efeito estufa. E os CFCs, CFC, né, já caiu no Enem, catalisam a destruição da camada de ozônio. Catalisam a destruição da camada de ozônio, esses caras aqui. Eles geram cloro livre e o cloro livre é o catalisador para a destruição da camada de ozônio. Tá? Então, algumas lembranças. Pessoal, oxirredução. Vamos lembrar algumas coisas aqui de oxirredução perigosa. Tá? Por exemplo, H2O2
peróxido de hidrogênio colocado no leite, água oxigenada, é um alvejante, tira manchas, desinfetante, clareador de pelos. Ele sofre uma reação de fotólise com a luz e ele se decompõe em água mais 1,5 de O2. Né? Tá aqui, ó, água mais 1,5 de O2. E aí o oxigênio, que é -1, vai para -2. Aqui ele se reduz. De -1 para -2 ele se reduz, mas ele vai de -1 também para 0, aqui no O2. E aqui ele se oxida. Então, ele se oxida e se reduz. Ele sofre uma autorredox ou desproporcionamento. Mas a grande aplicação é que ele gera O2. Então, ele é um agente oxidante, mata as bactérias, clareia os pelos. É um grande agente oxidante, por isso é colocado no leite para matar as bactérias. Vamos lembrar que se tiver escrito assim, essa água oxigenada é 10 volumes, numa questão de soluções aqui, ó, daqui a pouco fala em 10 volumes, o que é isso? 10 volumes, pessoal, seria 10 litros de O2 na CNTP. Seria 10 litros de um gás oxigênio nas CNTP. Vamos nos lembrar que aqui seria meio mol, então para cada 1 mol de água oxigenada, eu estou gerando meio mol de oxigênio na CNTP, que seria 11,2 litros. Se o cara quer 10 litros, ou seja, os 10 volumes, teria X de água oxigenada. Né? 1 mol está dando lá os 11,2 litros, 10 litros, que é o que tem nos 10 volumes, daria X, tá? Então, uma breve lembrança aí. Lembrando que, se tu tem oxirredução, tu tem que lembrar lá, ferro 2, ferroso, ferro 3, férrico, cobre 1, cuproso, cobre 2, cúprico, chumbo 2, plumboso, chumbo 4, plúmbico. Né? E aí aparecem nas oxirreduções mais famosas aí. Lembrando que se o NOx aumenta, o cara se oxida. Então, de oso para íquo, ele sempre se oxida. Ele é o agente redutor e ele perde elétrons. E ele é o ânodo, se for numa pilha. Já se ele volta de íquo para oso, aí ele se reduz. E aí ele é o agente oxidante. E aí seria o cátodo. Né? Lembrando que sempre que um metal está no zero, ó, ele se reduz mais, ó. Sempre que ele volta para zero, então aqui no caso ferro zero é a forma mais reduzida do ferro, cobre zero é o cobre metálico, é a forma mais reduzida do cobre, chumbo, uma barra de chumbo, é chumbo zero. Então o chumbo 2 pode se oxidar, o plumboso, que é chumbo 2, pode se oxidar para plúmbico, mas ele pode se reduzir para chumbo metálico. Então, isso tudo a gente tem que cuidar, que pode aparecer nas questões de Santa Maria, tá? Bom, lembrando ainda que se nós estivermos falando aí de pilha, nós temos aí potenciais. Quanto maior o potencial de oxidação alto, quer dizer que o cara quer se oxidar, potencial de oxidação alto, o cara quer se oxidar, e ele é um bom metal de sacrifício, ele quer se oxidar para salvar os outros. Quando o cara tem potencial de redução alto, ele quer ficar na forma metálica, e se ele quer ficar na forma metálica, ele é o metal usado, ele é usado para joias, ele é usado para recipientes, ele é usado para embelezamento, para proteção, para revestimento de peças, e aí, então, é um metal com alto potencial de redução, próteses dentro do corpo e assim por diante, ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui. Vamos adiante, pessoal. Soluções. Nós já vimos 500 mil vezes isso aqui, mas não custa lembrar. Quando é que tu usa cuidado, o tico duro é 10? O cara me deu lá uma porcentagem. O cara me deu, sei lá, ele me deu 40% de alguma coisa, ele me deu a densidade igual a 1,5 gramas por ml. Se ele não me deu a densidade, eu suponho que é 1. Se ele não me deu a densidade, eu suponho que é 1. Tá? Quando ele não dá, ele está usando o título massa-volume. E aí ele supõe que a densidade é 1. Então, o T é exatamente o teu título. O D é a densidade. Tudo isso vezes 10. E tu vai obter em grama por litro. Quando é que tu usa o cuidado, o tico duro é 10? Bem claro, ele te deu em porcentagem e ele quer em grama. Te deu em porcentagem e ele quer em grama. A mesma coisa acontece com minha mamãe todo dia 10. Ele te deu em porcentagem, só que aí ele quer em mol.
Ele, em vez de querer em grama, ele quer em mol. E essa é a que mais cai. Ele te dá 40%, te dá a densidade ou não te dá, e tu supõe que é 1, tu multiplica um pelo outro e vezes 10, divide pela massa da tabela, tá aqui o MM, a massa da tabela, e tu vai obter em mol por litro, tá? Para terminar, o que é MA, VA, MB, VB? Neutralização. Ácido vezes base. Se eu tiver ácido vezes base, é a molaridade, tem que ser em mol por litro, pessoal. Molaridade do ácido vezes volume do ácido, vezes o número de hidrogênios do ácido. Molaridade da base vezes o volume da base, vezes o número de hidroxilas da base. Ácido sulfúrico, 0,1. O que nós usaríamos? Mol por litro aqui. Se tivesse 0,1, vamos arrumar 0,1 aqui. Ora, nós teríamos que multiplicar por 2, porque tem 2 hidrogênios. Então, o MA seria 0,1, vezes o número de hidrogênios, que é 2, vezes o volume do ácido. Isso tudo vezes o número de hidroxila da base, vezes a concentração da base, vezes o volume da base. Tá? Lembrando que se ele der o pH 4 é um ácido. No lugar do HMAVA, no lugar de tudo isto aqui, se o pH é 4, vai 10 na menos 4. Se o pH é 11, não vai pH, porque isso aqui é base acima de 7. Aí tu tem que diminuir de 14 e achar o POH. Acima de 7 o pH, tu tem que transformar em POH. Isso vai dar POH 3. E se o POH é 3... sem multiplicar por nada, já é toda a hidroxila vezes o MB, isso aqui seria 10 na menos 3, tá? Então, cuidado com isso é quando fala ácido e base, ok? Bom, eu não botei aqui, mas se vocês tiverem tempo, deem uma revisada em coligativas no TECO, tonoscopia, faz horas que não cai em Santa Maria nada de tonoscopia, bulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Pressão de vapor diminui, congelamento diminui, as consoantes diminui. Aumentar é com vogal, então aumenta a ebulição e aumenta a osmose. Lembrando que o que mais cai é ebulioscopia e crioscopia, que a gente pode ver no diagrama de fases, né? Aqui ó, a pepeca largou, aumenta o ponto de ebulição, ferve a mais de 100, ebulioscopia. Diminui o ponto de congelamento, crioscopia, congela abaixo de 0. Esta tonoscopia tem a ver com a roupa molhada com água do mar evapora menos e demora mais para secar do que a água da torneira, e essa osmoscopia tem a ver com charque, com frutas cristalizadas, com conservas, com salada de fruta, com compotas, tem a ver com tomar soro na veia, tudo tem a ver com osmose, né? com a perda de água, quanto mais concentrada, mais perde água a solução, ok? Bom, então de soluções era isso. Pessoal, tem vindo sempre no segundo dia uma termoquímicazinha, tá? Na última prova não veio lei de Hess, vamos lembrar como é que é a lei de Hess. Ele vai te dar 2 ou 3 reações, vai pedir uma quarta, às vezes ele não dá essa quarta, ele diz, queima não sei do que. Cara, tu vai ter que montar a quarta que ele não sabe o ΔH. Mas ele vai te dar o ΔH1, que é o ΔH da primeira, ele vai te dar o ΔH2 da segunda, e ele vai te dar o ΔH3. Cara, cuidado o seguinte, os ΔH serão dados. Ele vai pedir a reação problema, ou tu vai ter que montar, ou ele já deu. Te liga, lei de Hess não tem fórmula. Tu vai ter que pegar e somar os ΔH. É só a soma dos ΔH. Mas provavelmente não seja a soma do ΔH como ele está. Provavelmente tu vai ter que multiplicar a primeira por 2, inverter, ou seja, multiplicar por menos 1, uma. Tu vai ter que, sei lá, dividir por 4, a terceira, sei lá, estou inventando. Divide, multiplica, inverte e tu vai ter novos resultados. Estes novos resultados tu soma e tu já acha o ΔH para 1 mol daquela tua substância. Não vai me jogar em HP menos HR. Pessoal, lei de Hess não é HP menos HR. Lei de Hess é pegar o ΔH, inverter e somar tudo. Tu já tem ali para 1 mol. Se ele quiser para 2, para 4, para 500 gramas, tu faz uma estequiometria. Todo o resultado que tu achou aqui é para 1 mol, para aquilo que está lá. Se o cara quiser fazer qualquer outro cálculo, tu faz uma regra de 3, tá? Energia de ligação caiu na última, mas é perigosa. O ΔH por energia de ligação, pessoal, é aquela que vem tracinho por tracinho. Ele vai chegar lá e vai te dizer C dupla O. C simples O, C dupla C, C simples C, C simples H,
H com H. E aí vai te dar o valor de cada uma e tu tem que somar todas, tu tem que abrir e fazer o somatório. Somatório da energia de ligação dos teus reagentes menos o somatório da energia de ligação dos teus produtos. Cuidado que não é HP menos HR, é reagente mesmo menos o produto, caso ele dê energia de ligação, ok? Por fim, o que é poder calorífico, que inclusive caiu na PUC aí, questão difícil, muita gente errou. Pessoal, se ele der para tu escolher qual é o melhor combustível por grama, por massa, tu tem que pegar o calor de combustão, estou chamando de CC, que é o que ele vai te dar, lembrando que ele vai te dar em quilocaloria ou quilojoule por mol. E como é por mol, o mol do hidrogênio é 2, o do metano é 16, a da gasolina é 114, tu vai ter que dividir pela massa da tabela. Então, tu vai ter que pegar o calor de combustão, que é em quilocaloria por mol, e dividir pela massa da tabela, que é grama por mol. Ora, o que vai acontecer? Tu vai cortar o mol de um com o mol do outro, e vai sobrar quilocaloria por grama, ou quilocaloria por quilo, ou seja, energia por massa. E é aí que eu digo que o hidrogênio é o melhor combustível, porque o hidrogênio vai dividir por 2, o metano por 16, a gasolina por 114, o álcool por 46. Então o hidrogênio é quem tem o melhor poder calorífico em calorias por massa. Ele é o melhor combustível. Eu preciso queimar pouca massa de hidrogênio para ter bastante calorias. Ou seja, ele é um ótimo combustível por massa, por grama. Tá certo? Então, só para lembrar isso. Vai estar em caloria por mol. Tu divide pela massa da tabela e tu tem caloria por grama, ok? Vamos adiante. O que mais, pessoal? Cinética, também não tivemos nada na última, né? Vamos lembrar algumas coisas. Santa Maria gosta de velocidade média. O que é velocidade média? É a variação, delta, da concentração pela variação do tempo. Tá? Ele vai te dar uma tabela de valores ou ele vai te dar um gráfico de concentração. Eu alerto que não é o V igual a K. Não é a expressão da velocidade que tu pega só uma concentração e bota aqui. É uma variação. Tu tem que pegar da onde saiu e aonde chegou. Ah, eu quero nesse tempo aqui, ó, nesse intervalo de tempo que está estipulado aqui, de T1 até T2. Bom, se é de T1 até T2, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, a minha variação da concentração é esse delta aqui, daqui de cima até aqui. Então, cuidado, pessoal, velocidade média é variação da concentração pela variação do tempo. Cuidado que se tu está fazendo ela em função do reagente A e tu tem um 2A dando B mais C, como o A tem um coeficiente 2, tu teria que dividir por 2. Santa Maria uma vez teve que anular, faz pouco tempo, uma questão, os caras esqueceram de dividir por 2 aqui. Então é a variação da concentração dividida pela variação do tempo, só que se fosse pelo B, beleza, tá pronto. Fosse pelo C, tá pronto. Agora, quando o cara não tem um coeficiente 1, tu tem que dividir pelo coeficiente que ele tem ali. Aí tu vai ter a variação, a velocidade média da reação. Tá? Por quê? Porque a cada 2A que eu reajo 1B, e o mais lento define a velocidade. Então, não pode ser pelo 2A, tem que ser pelo B, então eu tive que dividir por 2. Tá? Então, cuidado com isso na velocidade média, ok? Que mais? Se ele pedir para tu montar a expressão da velocidade, V igual a K, K é uma constante que depende da temperatura, vezes a concentração dos nossos reagentes. A expressão da velocidade é uma expressão para prever a velocidade a partir da concentração dos reagentes num dado momento. Então, tu não precisa saber quantidade de produtos e nem pode. Aqui só entram reagentes, elevado nos seus coeficientes. Agora, cuidado. O coeficiente aqui está 2, ele é de segunda ordem, o coeficiente é a ordem. Só que se no enunciado der uma tabela, ou se no enunciado disser que é de primeira ordem, aí tu bota 1. Se disser que é de ordem 0, aí não participa, aí não interfere, aí é um sólido. Sólidos e líquidos puros não participam aqui, aí tem ordem 0, aí eles não vão entrar na expressão da velocidade. Agora, se te der uma tabelinha, tu tem que avaliar em relação ao A e a velocidade. Ah, eu dobrei o A. Dobrou a velocidade, é diretamente proporcional, o A está na 1. Se eu dobrei o A
e quadruplicou a velocidade, é porque o A está ao quadrado, porque o que eu dobrei está dando um resultado 4 vezes maior. Se eu dobrar o A e octuplicar a velocidade, é porque o A está ao cubo, e assim por diante. Então, cuidado com essa análise, se vier uma tabela e pedir a expressão da velocidade, V igual a K. Lembrando que, se eu quiser dobrar a concentração e eu te disser que está elevado ao quadrado, eu tenho que botar aqui e o resultado da velocidade é 4 vezes maior. Se eu botar um 3 ao quadrado vai dar 9 vezes maior, e assim por diante. Ou seja, dizer assim, dada a expressão tal, se eu dobrar a velocidade, tu bota um 2 aqui. Se eu triplicar, tu bota um 3 aqui. E eleva, e isto vai avaliar o resultado da velocidade. Lembrando que sólidos não participam. Lembrando que se tiver várias etapas, tu só pega a lenta. Pessoal, se tiver etapa 1, 2 e 3, a 1 é rápida, a 2 é média e a 3 é lenta, tu só pega a 3. Tu só vai pegar os reagentes, que não forem sólidos nem líquidos puros, e só da terceira, porque a mais lenta é que define. Ok? Vamos dar uma limpadinha aqui. Meia-vida, gurizada. Meia-vida só para a gente matar a cinética. A meia-vida é um tempo, é uma medida de tempo para reagir metade da nossa amostra. Reagir, ter decaimento radioativo, sei lá, reagir metade da amostra. Lembrando que esse tempo de meia-vida, ele é um tempo fixo, para uma mesma reação, ele é sempre fixo. Ah, meia-vida é 2 horas. Então, a cada 2 horas, metade da amostra reage. Mas cuidado que a massa de amostra não é a mesma. Então, se eu tiver 500 gramas, passar uma meia-vida, foi para 250 e isto levou 2 horas, vamos dizer. Nas próximas 2 horas, eu vou reagir mais 250? Não, eu vou reagir a metade do que sobrou. Eu vou reagir 125 e vai sobrar 125. Nas próximas 2 horas, eu vou ter que reagir a metade de 125 e assim por diante. Então, como é que a gente faz? A gente pega a amostra e vai dividindo por 2. Divide por 2 e tu tem a primeira meia-vida. Divide por 2 e tu tem a segunda meia-vida. Divide por 3 e tu tem por 2, desculpa, e tu tem a terceira meia-vida e assim por diante, tá? Eu só quero lembrar o seguinte: cada meia-vida é um tempo fixo. Ele pode te perguntar o tempo total e pode te perguntar quanto foi consumido. Aqui, por exemplo, eu saí, em 2 meia-vida, eu saí de quanto? Eu saí de 500 e fui a 125. Ora, eu fiz aqui 4 horas, 2 meia-vida. Eu consumi, divide por 2 a primeira vez, divide por 2 a segunda vez. O que é isso aqui? Isso aqui é o que resta. Eu sobrou da minha amostra, eu consumi um meio, sobrou um quarto. Sobrou um quarto de amostra. Mas se sobrou um quarto de amostra, vou repetir, tu vai fazendo um meio vezes um meio vezes um meio. Isso te dá o que tu consome ou o que sobra? O que sobra. Tudo bem, mas 4 quartos era o total. Se sobrou um quarto, quer dizer que eu consumi 3 quartos. Tá? Consome 3 quartos, tá? Então, cuidado, meia-vida tá caindo, dei uma revisada aí, ok? Vamos dar uma limpada. Por fim, pessoal, quero revisar equilíbrio para esse último, segundo dia aí de Santa Maria. O que nós vamos revisar de equilíbrio? Bom, vamos revisar deslocamento, né? A gasoso. Vamos mudar o coeficiente, vamos botar 2A gasoso mais B aquoso, vai e volta, dando C, sólido, só para dar nos dedos da PUC, mais D, gasoso, tá? Mais 10 calorias. Deslocamento de equilíbrio, só para a gente lembrar aí, gosta de cair, né? Então vamos lá. Lembrando a teoria, esta reação aqui que tem calorias sobrando no final, libera calor, então é exo, e se ela é exo nesse sentido, a volta é endo. Primeira dica, se ela é exo, eu desloco para o lado dela se eu resfrio. Se ela é endo, eu desloco para o lado dela se eu aqueço. Então, repetindo, aquece, tu desloca para o lado endo. Resfria, tu desloca para o lado exo. Aumenta a temperatura, endo. Diminui a temperatura, exo. Então, se eu aumentar a temperatura, vai para o lado esquerdo. Se eu diminuir a temperatura, vai para o lado direito. Tá? Então, esta é a ideia aqui, né?
Se eu aumentar a temperatura aqui vai para o lado esquerdo, se eu diminuir a temperatura aqui vai para o lado direito. Porque diminui a temperatura para o lado exo, aumenta a temperatura para o lado endo. Que mais? Gases, pessoal. Eu tenho que ver o volume de gás antes e depois da flecha. Aqui eu tenho 2 volumes gasosos, 2 mols de gás, enquanto que aqui eu só tenho 1 mol de gás. Então, à medida que tu aumenta a pressão, tu desloca para o lado que tem menos gás, que no caso é o lado direito, tem 1 mol. Já se tu diminui a pressão, tu desloca para o lado que tem mais gás, que no caso aqui é 2 volumes. Então, cuidado! Aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás, que aqui é 1. Diminui a pressão, vai para o lado que tem mais gás. Ou seja, pressão e quantidade de gás é o inverso. E se os gases forem iguais dos dois lados, aí a pressão não desloca. Se o número de gases for igual, o número de mols gasoso for igual, a pressão não desloca, tá? Bom, vamos naquela que a PUC errou. Se eu quero botar ou tirar algum reagente ou produto, desloca? Desloca desde que não seja sólido, PUC. Sólido não desloca o equilíbrio porque está precipitado, ele não tem concentração. Não adianta eu botar sólido ou tirar sólido. Agora, se eu boto um gás ou alguma substância em solução aquosa, tu bota de um lado, desloca para o outro. Botar A, desloca para a direita. Botar B, desloca para a direita. Botar C, desloca para a esquerda. Tá, e retirar é o contrário. Retira o A, desloca para o mesmo lado, para a esquerda. Retira o B, desloca para o mesmo lado, para a esquerda. Retira o C, desloca para o mesmo lado, para a direita. Resumindo, bota de um lado, desloca para o outro. Retira de um lado, desloca para o mesmo lado, desde que não seja sólido. Não desloca o equilíbrio botar um sólido. Não desloca o equilíbrio botar um cation. O catalisador não altera o equilíbrio. Assim como o catalisador não altera a quantidade de calor, a entalpia, não altera o efeito térmico, pessoal. Isso caiu na PUC. Assim como o catalisador não desloca o equilíbrio nem para mais, nem para menos, nem não faz obter mais produto, nem menos produto. Ele só faz o equilíbrio ser atingido antes, tá? Então, cuidado com essas maldades aí do catalisador, ok? Bom, que mais de equilíbrio? Vamos dar uma limpada aqui. Aqui tem um erro aqui, né? Não é essas coisas aqui estão erradas, tá? Vamos dizer o que mais tem de equilíbrio que a gente precisava ver. A constante de equilíbrio, pessoal. A constante de equilíbrio é a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Concentração de produtos. Lembrando que se é 2A gasoso mais B aquoso, aquela que nós tínhamos antes, vai e volta, né? Deu C sólido e D gasoso, vou botar aqui, D, isso é um D, né? Gasoso, como é que fica a minha constante de equilíbrio? Olha, fica, tiro o sólido, ele não participa, fica D sobre A ao quadrado vezes B, né? Se o cara quiser que tu calcule o valor da constante, ele tem que te dar as concentrações no equilíbrio. Pessoal, no equilíbrio. Por favor, observem bem. Eu tenho que ter as concentrações no equilíbrio. Se não tiver as concentrações no equilíbrio, tem duas alternativas. Ou ele vai te dar um gráfico, e aí tu vai olhar a hora que fica constante. Aqui é o valor que tu pega. Lembra lá, a velocidade média era uma variação. No equilíbrio não tem nada de variação, é o valor X aqui, ó. Ah, mas daí o outro não sei o que estava variando. Ah, que horas ficou constante? Aqui, ó, valor Y. Tu vai pegar na hora que fica constante, porque ali está em equilíbrio, tá? Se ele não der nenhum gráfico, ele vai dizer assim, no início, colocando, aí tu tem que botar aquela nossa tabelinha. Início, reagiu e no equilíbrio. Lembra que tinha uma tabelinha assim. Aí tu bota aqui os reagentes, cada um deles, os produtos. E aí ele vai te dar o que reagiu, ou o que tinha no início, ou o que formou de um produto, e aí tu vai descobrir, através de estequiometria, qual é a quantidade que tem no equilíbrio. Lembrando que, quanto maior o valor de uma constante, olha que coisa importante aqui, gurias, Santa Maria gosta disso, quanto maior o valor de uma constante, mais produto.
Rendeu mais a reação. Reações que têm maiores constantes renderam mais, tem mais quantidade de produto. Se for, no caso, um Ka, quer dizer que o ácido é mais forte. Se for um Kb, quer dizer que a base é mais forte. Quanto maior a constante, mais produto. Se for um ácido, ionizou muito, é ácido forte. Se for uma base, ionizou muito, é uma base forte, tá? Então, cuidado com isso. Quanto maior o Ka, mais forte é aquele ácido. Lembrando que daí tem uma sacanagem, vamos dar uma limpada, que quanto maior o Ka, mais forte é o ácido, menor é o seu pKa, desculpa. E mais forte é o ácido. E se ele é mais forte, olha só como é que nós vamos chegar numa conclusão aí que é fácil de lembrar. Ele é mais ácido, beleza? E se ele é mais ácido, todo mundo já decorou um dia, o pH é menor. Então, percebam, quanto mais ácido, maior a concentração de H+. Mais hidrogênio tem lá dentro. Maior será a quantidade de produto, então maior o Ka. Mais forte e mais ácido é essa substância, só que quando tem um P na frente, o raciocínio é inverso. Menor o pKa e menor o pH. Então, se chegar na prova lá, pH 3 e pH 6. pH 3 é menor o valor do que pH 6, é mais ácido. Se é mais ácido, o que mais tu tem para me dizer? Que o pKa é menor, o Ka é maior e a concentração de hidrogênio é maior. Inclusive, vamos lembrar que essa aqui é mais ácida. Quantas vezes, pessoal? Quantas vezes? Ora, isto aqui, pH, é uma potência de 10, é um logaritmo, lembra? Então, se tem 3 pH, são 3 potência de 10, ou seja, é 10 na 3 de diferença. Ou seja, resumindo, é 1000 vezes mais ácida. A primeira solução, pH 3, é 1000 vezes mais ácida do que uma solução pH 6, porque isso aqui são 3 potências de 10, é 10 na 3, então ela é 1000 vezes mais ácida, tá? Então, cuidado com isso aí, revisem essa questãozinha de pH, ela é importante no equilíbrio. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, se eu tiver uma concentração de base, né? Sei lá, uma concentração de hidroxila 0,001 mol por litro. Lembrando que tem que estar em mol por litro. Isto aqui não é pH 3, pessoal. Isto aqui é POH, que quando é base é POH. 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3. Então, o POH é 3. Se o POH é 3, o pH é 11, porque nós temos que diminuir de 14. Lembrando que para bases eu calculo POH, para ácidos eu calcularia o pH, tá? Cuidado, e um mais o outro tem que dar 14. Então, dá para diminuir de 14 e achar o pH e o POH a partir de um dos dois, tá? Então, isso é importante, os caras cobram isso de vocês, então tem que dar uma olhadinha. Para finalizar essa questão de pH, POH aqui, eu quero lembrar o seguinte. Se eu tiver lá um equilíbrio onde eu já tenho hidrogênio, olha bem, pessoal, um equilíbrio onde eu já tenho hidrogênio. Ou, qual é a outra coisa que é igual a hidrogênio? H3O+, o hidrônio. Se eu tiver isso e eu adiciono um ácido, é um íon comum, esse H+, aumenta a concentração de hidrogênio ou de hidroxila e desloca para o lado inverso. Tudo bem? Da mesma forma, vamos botar aqui em cima, se eu tiver OH e eu botar uma base, eu aumento a concentração de hidroxila, é um íon comum, eu desloco para o lado inverso. Porém, se eu inverter, botar uma base aonde já tenha ácido, a base neutraliza o ácido e diminui a concentração de ácido, pessoal. E se diminui de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Isso é o efeito do íon que reage. Pessoal, 2 efeitos. O íon comum, tu bota algo igual que já tem lá, desloca para o outro lado. Íon que reage, tu bota algo que anula. Tu bota hidroxila onde tem ácido.
outro bota hidrogênio onde tem base, e aí um anula o outro e diminui a concentração e desloca para o mesmo lado, ok? Então, isso é uma revisão. Para finalizar essa revisãozinha de pH aqui e de coisas ácidas e básicas, vamos lembrar o seguinte: papel de tornassol é azul aonde? Na base, e ele é vermelho no ácido. Fenolftaleína é rosa na base e ela é incolor no ácido. Então vamos cuidar isso, né? Esses indicadores de pH aí, tá? Bom, fiz uma breve lembrança aí de conteúdos envolvendo o livro 2, né, o Inorgânica, e o livro 3 de Fisicoquímica, que são dados no segundo ano. O resto a gente vê aí no próximo pré-prova na sequência aí, que é para o terceiro dia, envolvendo orgânica, principalmente aí, tá? Então, boa prova para vocês. Na sequência, estou de volta. Beijo nas guri, abraço nos guri, tchau.